Muito bem, meus irmãos. Então, no domingo passado nós terminamos Gênesis 3, né? E hoje vamos então iniciar Gênesis 4. E naquele mesmo esquema eu vou lendo, vou comentando, né? Para a gente partilhar e pensar um pouco sobre o início da história, né? Todos esses textos que nós temos lido narra para a gente o início da história, o início da história da humanidade, né? E cada uma dessas histórias tem uma peculiaridade para nos ensinar, né? Na realidade, tem muitas peculiaridades, mas eu diria que elas têm pelo menos uma lição geral, né, para cada um de nós. Em Gênesis 1, nós aprendemos que Deus criou o mundo, né, todas as coisas do mundo, nos fez a sua imagem e semelhança, e isso é muita responsabilidade. Nós andarmos nesse mundo como imagem, como semelhança de Deus, né? Isso exige de nós, dentre outras coisas, um domínio próprio que às vezes a gente não tem, mas que a gente tem que todo dia tentar exercitar um pouco, né? Todo dia a gente precisa exercitar um pouco desse domínio próprio, que nos assim, às vezes dificulta a vida, né? Pelo menos assim, a gente vê, né? A gente passa por tantas situações adversas durante o dia, pelo menos eu, né? Você vai no supermercado, por exemplo, hoje eu fui ao supermercado, aí não tinha ar-condicionado no Carrefour. Gente, um calor. Aí eu comprei os negócios, quando eu chego no carro, esqueci um monte de coisa que eu tinha que comprar. Eu não fiz a lista, né? Foi tudo de cabeça. Tive que voltar. Não adianta eu ficar murmurando e reclamando. Eu tinha que fazer. Tinha que voltar e comprar as coisas para a semana, né? Isso exige da gente também resiliência, né? Ter que, né, ser imagem e semelhança de Deus é assim, né? Não adianta a gente se irritar. A gente tem que avançar, né, em vez de se irritar. Gênesis 2, né, a gente aprende ali o homem que poderia viver no Jardim do Éden, em plena comunhão com Deus, né? Plena comunhão com Deus. E ele só precisava fazer uma coisa: não comer da árvore, né, do conhecimento. Era só isso, não tinha outra coisa, né? Era só não comer de uma de todas as milhares de árvores que deveria ter, né? E às vezes Deus é assim com a gente mesmo, ele pede uma coisa só, né? Mas é aquela uma coisa que a gente, né, vacila, né? O Adão só precisava ter ouvido a voz de Deus, né? Mas preferiu ouvir outras vozes, né? No caso, a voz da esposa, que ouviu a voz da serpente. E muitas vezes com a gente é assim também, né? A gente ouve outras vozes, né, ao invés de ouvir a voz do Senhor, né? Mas eu acho que isso é próprio nosso. Nós fazemos isso mesmo. Não foi só o Adão, não. Né? Nós fazemos. Né? Eu acho que hoje nós temos uma vantagem que o Adão não tinha, né? Hoje nós temos Jesus, né? Se por um acaso a gente não ouve a voz de Deus, a gente pode recorrer ao Senhor, pedir perdão, né? E continuar na caminhada, se comprometendo a ouvir a voz da próxima vez, né? Depois vamos ver hoje a história de dois irmãos, porque o Adão e a Eva foram expulsos do Éden, né? E eles tiveram que viver por eles mesmos, né? E isso significava muita coisa, porque lá no Éden, por exemplo, eles não precisariam, de certa forma, produzir comida para eles, né? Porque eles tinham todas as árvores frutíferas que poderiam à disposição para eles comerem. Eles tinham água à vontade. Lembra? O Éden tinha vários rios ali, né? E agora a vida estava mais difícil, porque, não sei se vocês lembram, mas a gente leu na semana passada que uma das maldições do homem foi qual? Foi ter que trabalhar arduamente na terra. Agora, para ele poder comer, ele precisaria arar o solo, né? E Deus já tinha falado: olha, o solo não vai ser tão bom assim com você não, Adão. O solo vai exigir de você trabalho, né? E a gente está na labuta até hoje, né? Trabalhando, né? Agora não mais necessariamente no solo, mas cada um na sua área, né? Trabalhando para poder sobreviver, né? E é o que a gente vai ver aqui, né? O Caim e o Abel, eles nascem desse momento difícil do primeiro casal, né? Adão e Eva sabiam o que era viver na presença de Deus, de forma intensa, né? Dentro do Éden.
Caim e Abel nascem com os pais fora do Éden. Eles nunca experimentaram, né, a intensidade da comunhão que os pais experimentaram. E essa história é uma história de disputa, né? Eu diria que, dentre as várias histórias de disputa entre irmãos que a Bíblia tem, essa é a primeira, né? Ao longo do livro de Gênesis, nós vamos encontrar outras histórias de disputa, né? Do Esaú com Jacó, né? Do José com os seus irmãos, né? Mas a primeira que nos apresenta é essa, de Gênesis 4, que são os filhos do primeiro casal, né? E aí diz o texto para a gente. Vocês estão lendo bem aí? Né? Gênesis 4, verso 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e aqui é o iadar, né? É ele de conhecer, né? De manter relações sexuais ou conhecer em profundidade, né? A Eva, sua mulher, e ela concebeu. E tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão, Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador de terra. E aqui algumas observações, né? Então, temos 2 filhos, um primogênito e um caçula. O primogênito, Caim, né? Ele era agricultor, né? E o Abel, o seu irmão, ele era o quê? Pastor. E nós estamos aqui diante das 2 mais antigas profissões do Antigo Oriente. Lá no Oriente Médio hoje, né, que antigamente a gente chamava Antigo Oriente, na época do Antigo Testamento era assim, Antigo Oriente, né? O Antigo Oriente Médio. Essas eram as 2 mais antigas profissões que se tinha, né? Antes de haver sacerdote, antes de haver rei, antes de haver qualquer coisa, existia o agricultor que trabalhava a terra e o pastor que cuidava do gado miúdo, né? Da cabra, do carneiro, né? Por que eu estou falando cabra, bode, carneiro, né? Porque, na realidade, nesses locais, pouco se tem as vacas que temos aqui no Brasil, sabiam? Porque essas vacas precisam de muito pasto. E lá não tem isso. Lá é deserto. É um solo arenoso. É difícil até para a agricultura, né? O pastor já esteve lá, sabe como é o local, né? Poucas áreas férteis, a maioria desértica. E aí é bom para cabra, né? Porque cabra é aquele bicho que sobe, né? Nos locais, nas colinas, né? A ovelha também precisa de muito pasto, né? Por isso que lá não tem tanto gado como nós temos aqui no Brasil. Nossa terra é realmente muito especial, né? Mas essas 2 profissões aqui dos 2 irmãos são as 2 profissões mais antigas da terra. E vocês sabiam que elas eram profissões rivais? Eles eram rivais. Por quê? Porque o agricultor, numa terra difícil como a que eles viviam, tinha que suar, né? Para nascer uma boa safra, para ter um bom produto da terra. Era difícil para caramba para o agricultor. Por um outro lado, o pastor queria dar o quê? Erva tenra para o seu gado. E olha a disputa aí. O pastor via que, puxa, a safra está bonita, olha lá, está verdejante. Vou levar meu gado lá. E aí começava a disputa. E os pastores, pelo incrível que pareça, na antiguidade, mesmo que nós aqui hoje, no Ocidente, tenhamos uma visão um pouco diferente, na antiguidade o pastor não era bem visto, sabia? Por causa disso que eu acabei de falar. Mas não era só por causa disso. É porque o pastor ele era um nômade por excelência, ele não tinha parada, né? Ele não era sedentário na terra. Ele ficava andando, né? E nas andanças ele não, de certa forma, fazia uma cidade, não é? Ele não contribuía muito. O pastor, ele tinha uma dificuldade tão grande de ser aceito que, na época de Jesus, por exemplo, eles não poderiam nem ser testemunhas em tribunais, sabiam? Tinha uma briga, né? Precisava de uma testemunha,
E a melhor testemunha era o pastor. Corria um certo risco daquela testemunha não valer nada diante da corte. Porque o pastor não era bem visto. O pastor não era esse cara tão assim especial que nós hoje, na contemporaneidade, imaginamos que ele seria. Para a antiguidade, o pastor ele era alguém que as pessoas não olhavam com bons olhos. É até interessante isso, né? Porque Jesus se coloca como pastor, né? Só que ele vai dizer assim, ó, eu sou o bom pastor. Por que será que ele diz isso? Que ele é o bom pastor. Tem um porquê cultural atrás disso, né? Às vezes a Bíblia ela nos dá chaves de leituras em pequenas palavras, como nessa, né? Jesus fala, mas eu sou pastor, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E é tão interessante como que Deus trabalha, né? Como que Jesus veio efetivamente subverter as imagens, né? Porque Jesus vai falar, olha, eu sou o bom pastor e eu é que vou interceder por vocês diante do Pai. Lá no tribunal final, eu que vou ser o intercessor. O pastor daqui da terra não podia ser nada. Olha só, hein? Né? Mas Jesus, na corte celeste, ele será um mediador. Percebe como há uma inversão nessas mensagens de Jesus? Né? Como Jesus muda as configurações humanas. Porque realmente Deus não trabalha nas configurações humanas. Né? E essa história nos fala sobre isso, sabiam? Dentre as mensagens dessa história, uma delas é essa. Olha só o que continua nos dizendo o texto. Verso 3. Ao cabo de dias, então depois de um tempo, que a gente não sabe quanto tempo foi, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Então, os dois irmãos aqui, não dá para a gente perceber, mas no hebraico, os dois irmãos trazem o mesmo tipo de oferta. Ela é descrita como uma minhá. A minhá é um sacrifício descrito lá em Levítico. E nesse sacrifício, lá no livro de Levítico, ele é um sacrifício de cereal. Olha só. Quem é o agricultor aqui? É o Caim ou é o Abel? Caim. Né? A minhá era para ser entregue como o Caim faz, sabiam? Dos frutos da terra. Porque a minhá era uma oferta que recebia o fruto da terra, aí depois, lá, né, você moe aquela cereal e você pode fazer bolos de farinha. Com a farinha você faz bolo, faz o que você quiser. O tipo de oferta aqui estava tudo para dar certo para o Caim. Os dois irmãos entregam uma minhá. O Caim entrega o fruto da terra, uma oferta de gratidão. Minhá é isso, uma oferta de gratidão. E os dois dão realmente essa oferta de gratidão do seu fruto do trabalho, né? O Caim traz lá do fruto da terra, ele era agricultor, e o Abel traz do fruto dos seus primogênitos. Traz lá, né? Da sua ovelhinha e a gordura. Só que aí acontece o inesperado. Olha só. Verso 5. Né? Não, verso 4 ainda. Ora, atentou o Senhor. Aqui olhou o Senhor. Olha, Deus vira os olhos assim e olha para de Abel. Né? Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua minhá, para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua minhá, não olhou. Mas como é que pode isso? Como é que pode isso? Né? Aqui há uma inversão total das perspectivas humanas, sabia, gente? Olha só. O Caim era o primogênito. Ele estava certo que a oferta dele ia ser aceita. Ele é o primogênito. Imagina se Deus vai negar. Não é o primogênito que é importante na Bíblia? Então, Caim sou o primogênito. Trouxe dos frutos da terra, entreguei certinha a minhá. O Abel, meu irmão, mais novo mesmo, não sabe o que está fazendo. Olha lá, trouxe bicho para o Senhor. E minhá se entrega com bicho? Não, minhá é farinha. É oferta de cereal.
É a tal oferta de manjares que a Bíblia vai falar, né? Mas Deus não olha com os olhos humanos. Deus não pensa com os pensamentos humanos. E aí Deus olha para de Abel e fala: gostei. Vou querer a do pastor hoje. E aí vai dizer o nosso texto aqui: pelo que irritou-se fortemente Caim, e descaiu-lhe o semblante. Por essa Caim não imaginava. Ele, o primogênito, né, teve sua oferta recusada. E aí ele vai reagir a essa decisão do Senhor. Ele vai se irritar e vai ficar com um semblante descaído. Alguns rabinos vão dizer que o Caim ele ficou tão assim decepcionado, irritado, enciumado. Ele não conseguiu entender o que estava acontecendo. Vão dizer alguns rabinos que chegou a alma a sair do corpo. Outros vão dizer, a imagem de Deus naquele momento saiu do Caim. Porque ele se irritou de tal forma com o Senhor. Né? Ele fica irritado. Ele não entende. E muitas vezes, acontece conosco o que aconteceu com Caim. Porque esse texto aqui, ele é um texto enigmático, mas é um texto que nos fala um pouco sobre a soberania de Deus. E como nós lidamos ou não conseguimos lidar, como Caim não conseguiu, com a soberania de Deus. Deus é soberano, criou o mundo todo. Não foi o que a gente aprendeu em Gênesis 1? Não só o mundo todo, como a nós mesmos. Ele é o Senhor dos senhores, é o justo juiz, é o Criador de todas as coisas, é o soberano Senhor. Ele é que fala, ó, façamos, olha o rei falando, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, como é que o Caim age assim? Muitas vezes a gente é Caim, sabia? A gente não se conforma quando a soberania de Deus frustra aquilo que a gente estava pensando. Mas a gente é humano. Às vezes os planos de Deus são maiores do que os nossos. Tem um profeta que vai dizer, né? Porque os seus caminhos são maiores do que os meus caminhos. E os seus pensamentos maiores que os meus pensamentos, mais altos que os meus pensamentos, né? A gente às vezes não consegue mesmo alcançar os pensamentos de Deus para nós. Os pensamentos, os sentimentos, os planos de Deus para nós. E a gente se frustra. Né? A gente se frustra. Foi o que aconteceu com Caim, ele se frustrou. Ele imaginava que ele era o primogênito, estava entregando a oferta certinho como manda o figurino. Mas Deus, naquele dia, resolveu aceitar a do irmão mais novo, do caçula, do Abel, que nem entregou certo a oferta. Mas foi a dele que Deus aceitou. E muitas vezes a gente fica assim, como Caim mesmo, né? Como pode isso acontecer? Por que comigo não dá certo? Por que não deu certo? Deus tem planos e tem caminhos, né? Deus tem planos e tem caminhos. E a gente só precisa se botar no caminho. Essa história é muito legal porque ela nos ensina como que a gente não deve agir quando a soberania de Deus interfere no que a gente imaginou que deveria ser para nós. Quando a soberania de Deus interfere. E aí você fica que nem o Caim, batendo cabeça, né? Com raiva de Deus. Senhor, poxa vida, que coisa horrível isso. Não quero mais, estou de mal. Mas a gente não pode, né? Porque não é isso que Deus espera. Né? E tanto não é isso que Deus espera, que quando a gente lê o verso 6, Deus vai falar com Caim. Deus nunca falou com Abel. Deus aceitou a oferta dele. Por algum motivo que a gente não sabe. Mas Deus nunca falou com Abel.
mas fala com Caim. Deus vai falar, então o Senhor perguntou a Caim, por que te iraste? Por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não há de se levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu cabes dominar. Deus já sabia o que estava no coração dele, o ciúme, a inveja, a raiva. Por isso que Deus fala, Caim, eu sei o que está aí no teu coração. Faz assim não. Não põe a coisa a perder. Não põe a coisa a perder. Deus faz uma extensa pergunta, uma extensa reflexão para o Caim. Por que você está com raiva? Por que está descaído o teu semblante? Você não sabe quem eu sou? Você não sabe que eu criei tudo? Eu que fiz teu pai e tua mãe, permiti que você e teu irmão nascessem. Por que você está com raiva? Pode não, Caim. Pode ser assim não. Quem decide aqui sou eu. Você é o primogênito, mas hoje eu resolvi que eu vou aceitar do teu irmão, o mais novo. Né? E é interessante isso. Né? Porque a gente acha nessa história que o Abel é que é o preferido do Senhor. Mas na realidade o preferido é o Caim. O preferido é com Caim que Deus fala. É com Caim que Deus chama. Fala, olha, vem cá, fica assim não. É isso. Quantas vezes vocês já não fizeram isso? Eu aceitava a tua. Algumas vezes não aceitei a do teu irmão, mas ele não ficou com raiva. Calma, Caim. Fica assim não. Precisa você ficar irado por isso? Né? Muitas vezes a gente fica como Caim, né? Irritado com as situações que Deus nos coloca, com os sentimentos que Deus faz despertar em nós. Mas a gente não pode, né? A gente tem que se conter. Né? Nosso tempo acabou da nossa EBD. Na semana que vem a gente vai concluir essa nossa história e a gente vai entender, né, o que acontece quando a gente age como Caim. Né? Às vezes, quando a gente age como Caim, a gente fere as pessoas. Né? O Caim efetivamente feriu, mas é conversa para a nossa próxima aula. Né? Amém? Amém? Vamos então orar, vamos encerrar nossa EBD. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por esse momento de partilha, por esse momento, Senhor, onde estamos aqui refletindo sobre a Tua Palavra, lendo histórias que já lemos tantas vezes. Mas, Senhor, como Tu és um Deus sobrenatural, Tu falas conosco, Senhor, cada vez que lemos a Tua Palavra. E que Tu possas continuar a falar conosco. Porque a Tua Palavra, ela é viva e ela é eficaz para todos os momentos da nossa vida. Não há um único momento onde a Tua Palavra perde a eficácia para nós. Muito obrigado, Senhor, por esse breve momento de reflexão. Sê conosco, Senhor, no culto. Continua, Senhor, o Teu Espírito Santo a fazer a obra que tem que fazer nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pedir ao pastor para encerrar.